Boa noite. Boa noite. Enorme gratidão por estar novamente nessa casa tão querida e pela possibilidade de estar aqui, né? Quando as pessoas gostariam de estar e que não estão. Vamos dar início ao nosso estudo de hoje, que, como já foi anunciado pela Roseli, será sobre doação de órgãos e transplantes. Vocês estão me ouvindo bem? Sim? Bem, o objetivo maior das nossas vindas para a Terra, o objetivo maior das nossas sucessivas reencarnações sobre a Terra é o aprendizado do amor, o aprendizado da vivência do amor, né? Aprendermos a viver o amor no nosso dia a dia. Basicamente, é este o objetivo das nossas reencarnações sucessivas. Para que a cada vinda para a Terra, que para o Espírito representa o piscar de olhos, no estalar de dedos, para que a cada vinda para a Terra consigamos aprender a amar mais um pouquinho, né? E dentre as muitas formas que Deus nos oferta para aprendermos a viver o amor, talvez a mais profunda e a mais bonita seja a doação dos nossos órgãos, a doação dos órgãos do nosso corpo físico. E por que dizemos que essa seja talvez a forma mais profunda de se vivenciar o amor? Porque o nosso corpo físico é o que nós temos de mais nosso. É o que temos de mais intimamente nosso, de mais profundamente nosso. Nós, espíritos, estamos ligados ao nosso corpo desde o momento da fecundação do óvulo da nossa mãe biológica, pelo espermatozoide do nosso pai biológico. Desde esse instante, nós, cada um de nós, uniu-se fluidicamente e energeticamente aquela célula ovo ou zigoto e não largamos mais. Estamos usando esse corpo até agora. Então a nossa vivência com esse corpo é muito profunda e muito íntima. Então, por ser o nosso corpo físico, que nós temos com certeza absoluta de mais nosso, é muito linda e realmente caracteriza-se por ser um verdadeiro ato de amor, a decisão de doar um ou mais dos seus órgãos, dos órgãos do seu corpo físico, ainda em vida, já que algumas doações podem ser realizadas em vida, né? Ainda em vida ou após a morte do corpo e nossa consequente desencarnação do espírito. Mas até os atos de amor devem ser realizados, devem ser praticados com conhecimento, com estudo. E é por isso que hoje nós vamos usar alguns minutinhos do nosso tempo para estudarmos um pouquinho sobre esse tema dentro dos contextos histórico, jurídico, médico, energético e espiritual. Então vamos começar. Para que o nosso estudo seja mais objetivo, mais prático, vamos adotar o método de perguntas e respostas. Quando e quem realizou o primeiro transplante de órgãos no planeta Terra e no nosso país? Bem, o primeiro transplante do qual se tem conhecimento e que ficou imortalizado como tal no nosso planeta, né, foi realizado por Cosme e Damião, que retiraram a perna de um etíope negro e implantaram essa perna num diácono branco. E o diácono sobreviveu. Eu até achei que essa história fosse lenda, mas em todas as fontes que eu encontro, fala-se dessa história como sendo verdadeira. Então vamos considerá-la como sendo. Então, o diácono branco, que era um homem branco, recebeu a perna de um etíope negro. Esse transplante funcionou, deu certo. E dali em diante, aquele senhor, aquele homem, passou a viver com uma perna de cada cor. Mas, na história da medicina moderna, o primeiro transplante foi realizado em 1933 por um médico ucraniano chamado Voronoi.
que realizou o transplante de rim. Bastante tempo depois, 1967, né, vejam, 34 anos depois, né, ocorreu o primeiro transplante cardíaco pelo médico americano Barnard. Esse primeiro transplante de coração ficou muito conhecido dentro do meio. E no ano seguinte, no ano de 68, ocorreu o primeiro transplante realizado em solo brasileiro, que foi um transplante de fígado realizado por um médico brasileiro chamado Marcel Machado. E na década de 70, alguns de vocês devem se lembrar, porque eu me lembro bem, que o Dr. Zerbini ficou famoso, né, por realizar com sucesso o primeiro transplante cardíaco em solo brasileiro. O que diz a legislação brasileira acerca da doação de órgãos? A legislação brasileira acerca da doação de órgãos é uma das mais rígidas do nosso planeta. Ela diz que ela exige a constatação da morte encefálica por 2 médicos diferentes num período de 6 horas entre um e outro. Então o médico chega, faz todos os exames que são precisos, né? Tanto exames clínicos como exames de imagem, né? Esse médico constata a morte encefálica. 6 horas depois, um outro médico chega, repete todos os exames já realizados por aquele médico, e só se esse segundo médico também constatar a morte encefálica é que ela fica então realmente caracterizada. Convém nós explicarmos que morte encefálica não é sinônimo de morte cerebral. E esta é uma confusão bastante comum. Morte cerebral, como o próprio nome diz, é a morte do cérebro. Já a morte encefálica, ela é caracterizada pela morte, pela parada total, definitiva e irreversível de 3 órgãos: cérebro, cerebelo, que está abaixo do cérebro, e o tronco encefálico, que parte destes. Então, na verdade, o encéfalo não é um órgão. O encéfalo é um conjunto formado principalmente por esses 3 órgãos: cérebro, cerebelo e tronco encefálico. Então, a morte encefálica é a morte, a parada total e irreversível desses 3 órgãos: cérebro, cerebelo e tronco encefálico. Então, a partir da constatação da morte encefálica, a atividade cardiovascular e pulmonar precisam ser mantidas de forma artificial, através de uma máquina, porque os órgãos não podem entrar em hipóxia, em anóxia, em morte e em necrose. Os órgãos do corpo todo precisam continuar recebendo oxigênio. E para que esse oxigênio continue a chegar nos mais variados órgãos, é preciso que a atividade cardiorrespiratória esteja ativa, mesmo que de forma artificial. Os órgãos não podem ser doados após a parada cardiorrespiratória. Por quê? Justamente porque eles pararam de receber oxigênio e a necrose inicia-se muito rapidamente. Já os tecidos podem ser doados após a parada cardiorrespiratória, atendendo a um certo número de horas para cada tecido. E o que são tecidos? Tecidos são as córneas. Então, as córneas podem ser doadas após a parada cardiorrespiratória. Tecidos são a pele e os ossos. Desde 2001, essa agora é uma questão muito importante então também, que desde 2001 a legislação brasileira atribui aos familiares a decisão e a responsabilidade e a decisão de doar ou não os órgãos do seu ente querido que faleceu. Então, mesmo
que o falecido tenha deixado uma cartinha, um documento lavrado em cartório, com testemunhas, tudo bonitinho, dizendo: sou doador de órgãos, quero que meus órgãos sejam doados, mesmo que ele tenha feito isso, ainda assim é a família que dá a palavra final. É ela que vai decidir se seus órgãos serão realmente doados ou não. Vê-se daí a grande necessidade de conversarmos sobre esse assunto com os nossos familiares. Devemos expor claramente qual é a nossa posição em relação a esse assunto. Se gostaríamos que nossos órgãos fossem doados após a morte do nosso corpo, ou se não gostaríamos, né? Porque cada um de nós é um ser livre, um espírito livre, que tem o direito de fazer com o seu corpo o que bem quiser. Mas há quem diga que não doar os órgãos é uma atitude de egoísmo, porque não vai mais precisar dos órgãos, então para que mantê-los, eles vão se desintegrar quando há tantas pessoas precisando. Sim, muitos de nós já conseguem compreender isso de forma muito clara e muito objetiva, mas há pessoas que ainda têm dificuldade para encarar as coisas dessa forma. Cada um de nós está vivendo um certo momento na sua caminhada evolutiva, está vivendo uma história de vida que é única. E nós não devemos julgar e muito menos condenar quem não deseja doar os seus órgãos. O corpo é dele, ele tem o direito de não doar, né? Vamos respeitar este momento dele. E essa vontade, que é exposta claramente, deve ser respeitada, tanto no sentido de doar, como no sentido de não doar. Então, o Espiritismo apoia plenamente, total e plenamente a doação de órgãos, mas não constrange ninguém a realizá-la. Apenas informa, esclarece e respeita a decisão tomada. E, obviamente, rejubila-se quando o desapego e o amor já conseguem falar mais alto. Então, que a decisão de doar seus órgãos sempre seja uma decisão de fórum íntimo, motivada única e exclusivamente pelo amor ao seu semelhante, pelo amor ao seu irmão em humanidade, pelo desejo sincero e autêntico de doar um pedacinho de si para alguém, e não por pressão externa da sociedade, pressão da família, pressão até da classe médica. É muito importante que o espírito, ao desencarnar, esteja tranquilo em relação a essa decisão que ele tomou, porque ele quis, realmente, não porque outros o forçaram de alguma forma. De modo geral, isso não está escrito lá nas nossas leis, mas de modo geral são aproveitados os órgãos saudáveis de pessoas até cerca de 70 anos de idade. Em relação ao futuro da humanidade, a doação de órgãos, na verdade, está com os dias contados, porque as células-tronco vão dominar a produção de órgãos. As células-tronco ou células-mãe, principalmente as células-tronco mesenquimais, que são células-tronco encontradas no adulto e que têm grande poder de diferenciação, grande poder de se transformar em vários órgãos. Já as células-tronco embrionárias têm uma questão delicada, uma questão ética e uma questão espiritual um tanto delicada, mas as células-tronco mesenquimais certamente serão grandemente usadas para produzir os órgãos dos quais nós temos necessidade. Mas isto é para o futuro. Atualmente, os nossos irmãos que precisam de transplante ainda precisam contar com o nosso amor, com a nossa vontade e com os nossos órgãos, né? O Espiritismo concorda com a exigência da morte encefálica? Sim. E o Espírito Joana de Ângeles deixa isso bem claro no livro Dias Gloriosos, que foi psicografado por Divaldo Franco, quando diz: felizmente, a medicina concluiu que a morte real é a que decorre da inutilização do tronco encefálico e não mais apenas da aparente morte dos neurônios cerebrais. O
O doador de órgãos deve tomar algum cuidado ainda em vida? Deve tomar algum cuidado em vida? Sim. Deve cuidar... Obrigada. Sim, deve cuidar para preservar a qualidade dos seus órgãos. A qualidade dos órgãos que algum dia podem vir a ser doados a algum irmão em humanidade. Deve prestar atenção em relação aos seus hábitos, deve ser zeloso em relação aos seus hábitos, justamente para que seus órgãos não sejam prejudicados por conta dos seus hábitos. Que hábitos são esses? Hábitos externos, como a alimentação, como eu me alimento, qual é a qualidade dos alimentos que eu uso, né? O uso do álcool, muito cuidado com o uso do álcool, porque bem sabemos que o álcool faz muito mal para muitos órgãos, né? Não fumar seria o ideal, evitar o fumo, né? o cigarro, evitar o uso de drogas ilícitas. Medicamentos também temos observado um uso indiscriminado e exagerado de drogas que acabam por também afetar os nossos órgãos por conta dos seus efeitos colaterais e reações adversas, né? O hábito de praticarmos exercícios físicos, né? Enfim, todos esses hábitos saudáveis que a nossa medicina conhece também e que já são bastante divulgados. Mas além desses hábitos externos, vamos assim dizer, temos também que tomar muito cuidado, temos que ser bastante zelosos em relação aos nossos hábitos internos, como a qualidade dos meus pensamentos, a qualidade dos meus sentimentos, das minhas emoções. Por quê? Porque este pacote todo que foi mencionado, tanto de hábitos externos como internos, eles afetam diretamente a qualidade da nossa energia vital. E a energia vital, como o nome diz, é a energia da vida. É a energia que mantém vivo o nosso corpo físico, mantém vivos todos os nossos órgãos e abastece os nossos órgãos, célula a célula, molécula a molécula, átomo a átomo. Então, se eu não sou zeloso em relação aos meus hábitos externos e internos, eu acabo desequilibrando, intoxicando a minha energia vital, e essa energia vital tóxica acaba por afetar e por provocar patologias, provocar doenças nos órgãos que um dia talvez eu venha a doar, a ponto de poder torná-los inviáveis para a doação, para o transplante. Há órgãos que no momento em que vão ser captados, acabam sendo descartados, porque são órgãos que não têm qualidade, que não têm saúde necessária para serem transplantados numa outra pessoa. Então vejam, a gente decide presentear alguém com os nossos órgãos, mas não tomamos os cuidados necessários para que, quando chegar a hora, se chegar a hora, esses órgãos estejam em boas condições de saúde. Então é um presente estranho que a gente oferta, né? Então, se eu vou doar uma cesta de maçãs a um amigo, porque sei que ele adora maçãs, é claro que eu vou escolher para ele as maçãs mais saudáveis, mais bonitas, mais viçosas, né? Ninguém vai montar uma cesta de maçãs com maçãs podres, com maçãs machucadinhas, né? E se temos esse cuidado de presentearmos os nossos amigos com coisas bonitas, com coisas saudáveis, por que não fazer o mesmo com os nossos órgãos? Então, se eu tomo a decisão de algum dia, se for o caso, doar os meus órgãos, desde já eu devo tomar esses cuidados necessários para que, ao doá-los, esses órgãos estejam em boas condições, em condições de saúde. Então, a doação dos órgãos não inicia-se no momento em que o meu corpo morre e o meu órgão é retirado. A doação de órgãos inicia-se no momento em que eu digo para mim mesmo: sou doador de órgãos, quero doar os meus órgãos. E quero doar para alguém órgãos de qualidade. Quero que algum dia alguém receba o melhor de mim, receba os melhores órgãos que ele poderia receber.
Então, a doação de órgãos inicia-se no momento em que nós efetivamente decidimos que somos doadores. E o receptor do órgão também deve tomar cuidados desse tipo? Sim, com certeza, e para o resto da vida. A situação do receptor do órgão é bastante delicada, porque a energia vital dele também pode intoxicar aquele órgão que ele recebeu, até promovendo rejeição, apesar do uso de imunossupressores. Todas as pessoas que recebem o órgão, todos os transplantados, usam para o resto da vida os chamados imunossupressores, que são drogas que inibem, que evitam que o seu sistema imunológico haja contra aquele órgão, né? Que ele rejeite aquele órgão. E acontece que, mesmo usando imunossupressores, ainda ocorrem casos de rejeições. E uma das explicações para essas rejeições é exatamente essa. A energia vital da pessoa que recebeu o órgão é uma energia desequilibrada, uma energia tóxica, porque essa pessoa recebeu o órgão e não fez uma avaliação dos seus hábitos externos, seus hábitos internos, não fez uma reavaliação do seu jeito de pensar, seu jeito de sentir, seu jeito de agir e de interagir com as outras criaturas. Ele continua sendo o que ele sempre foi, sem mudar de hábitos. E aí pode acontecer que a sua energia vital desequilibrada tóxica acabe por intoxicar aquele órgão que ele recebeu, provocando uma rejeição. Então, o receptor deve também encarar a recepção do órgão como uma oportunidade para se transformar numa pessoa melhor. Vou fazer uma avaliação dos meus hábitos, do meu jeito de ser e ver aonde eu preciso fazer pequenos ajustes, pequenas alterações de vida, de pensar, de sentir, né? Então, o receptor vive essa situação delicada na qual ele pode, a partir da sua energia vital tóxica, promover a rejeição do órgão que ele recebeu. A baixa qualidade da energia vital é a única explicação energética para a possível rejeição do órgão? Não, há também a questão da energia perispiritual. Há também a questão perispiritual. Todos nós possuímos um perispírito. Perispírito é o envoltório semifluídico do espírito. É o que dá ao espírito uma forma, uma aparência. Pode-se assim dizer, o corpo do espírito. E esse perispírito reflete minuciosamente e exatamente o que nós somos. A nossa qualidade de ser, ou a baixa qualidade de ser, reflete-se no nosso perispírito. Bem, o perispírito do receptor, quando nós reencarnamos, o nosso perispírito veio junto conosco. Todos nós temos o nosso perispírito e o nosso corpo físico foi construído, foi fabricado, atendendo minuciosamente as características do nosso perispírito. Então, o nosso corpo físico e o nosso perispírito possuem a mesma identidade energética, a mesma marca energética. E aí, o que acontece? Quando o nosso corpo físico recebe um órgão que veio de uma outra pessoa, o nosso perispírito logo reconhece que aquele órgão não é dele. Este órgão não tem a minha identidade energética. Este órgão não foi fabricado por mim. Este não é cria minha. E essa diferença energética entre o órgão que foi recebido e o perispírito daquele corpo pode fazer com que o perispírito tente rejeitar aquele órgão. E isso também foi grandemente contornado a partir do uso dos imunossupressores. Mas então, por que em alguns casos ainda ocorre isso? Porque pode acontecer que o perispírito do doador seja muito diferente do perispírito do receptor. Que um vibre numa frequência muito diferente do outro. E aí o choque energético é tão grande
que o perispírito do receptor consegue promover a rejeição mesmo com o uso de supressores. Mas essa questão energética, esses probleminhas, esses entraves de ordem perispiritual, podem ser grandemente amenizados ou até resolvidos com amor, com o altruísmo por parte do doador, que doou aquele órgão realmente por amor, por bondade, né? E a gratidão por parte do receptor. Quando o receptor não esquece de emitir bons pensamentos, bons sentimentos para aquele que doou aquele órgão para ele, essa energia do amor, que vem tanto daquele que doou como daquele que recebeu, pode contornar esses entravezinhos energéticos. Porque, como também nos explicou o apóstolo Pedro, só o amor consegue contornar uma multidão de pecados, né? Consegue anular uma multidão de pecados e transpor montanhas, inclusive montanhas energéticas. Então esses são os pequenos, grandes milagres que o amor realiza com frequência e dos quais a gente nem tem conhecimento, né? E a rejeição pode ocorrer ainda por uma terceira razão. Além da questão da energia vital intoxicada pelos hábitos equivocados do receptor, além da questão perispiritual, o choque entre os dois perispíritos, né? Há também ainda o fato de que muitas vezes simplesmente chegou a hora daquele espírito desencarnar. Nem todos os espíritos que recebem órgão recebem uma moratória para ficar mais algum tempo sobre a Terra. Há vezes em que aquele espírito não tem mais o que fazer aqui, a sua missão está cumprida, chegou a hora dele voltar para casa, já que morrer nada mais é do que voltar para casa. Então, simplesmente vai haver a rejeição, porque não há mais benefício para esse espírito para ele continuar sobre a Terra por mais algum tempo. Então nós precisamos aos pouquinhos aprender a encarar a vida sobre a Terra com olhos de espíritos. Nós encaramos a vida sobre a Terra com olhos de homem terreno. Nós não somos seres terrenos. Nós somos todos estagiários aqui. Estagiários na escola, Terra, no hospital, Terra, no campo de trabalho, Terra. Mas o nosso lugar não é a Terra, o nosso lar não é a Terra. Então, se aos poucos vamos aprendendo a encarar a vida sobre a Terra como apenas um estágio e que morrer é, na verdade, voltar para casa, tudo muda aos nossos olhos. E muitas dores, muitos dramas que hoje nós vivemos diminuem substancialmente ou até desaparecem. Então, muitas vezes, quando apesar de todos os nossos esforços, o nosso ente querido, o nosso amor, o nosso amado desencarna, é porque estava na hora de ele voltar para casa. E que bom para ele que já conquistou este direito, quando nós ainda temos que ficar aqui por mais algum tempo, nesse planeta ainda tão inferior, ainda com tanta dor, com tanto sofrimento, né? E então, vamos trabalhar o nosso olhar para aos pouquinhos aprendermos a olhar a vida com olhos de espíritos. O perispírito do doador sofre algum dano, algum prejuízo por conta da doação de algum ou alguns órgãos do corpo físico? Essa é uma dúvida bastante frequente, inclusive dentro do meio espírita. Se o meu perispírito tem todos os meus órgãos e ele está ligado ao meu corpo físico, célula a célula, como é possível então que o meu coração seja doado e que eu não fique com nenhum dano lá no meu perispírito? Será que no meu perispírito eu também ficarei sem meu coração? Vou ficar com o meu peito vazio? Vou ficar com um buraco? Não. Nunca ocorre danos perispirituais para o espírito doador do órgão ou dos órgãos. Por quê? Porque a doação é um ato de amor. Tenha sido essa decisão tomada por ele próprio ou por algum familiar, é uma decisão sempre tomada por amor, pelo desejo de auxiliar alguém, pelo desejo de minimizar a dor de alguém, de estender a vida de alguém sobre a Terra, de dar uma segunda chance para alguém.
E nenhum ato que se realize com amor pode trazer prejuízos a quem quer que seja. O amor só edifica, só constrói. O amor é um bálsamo e o mais poderoso medicamento ao qual nós temos acesso. Então, podemos doar nossos órgãos com tranquilidade, porque nosso perispírito não será danificado de forma alguma e seguiremos nossa caminhada rumo ao plano espiritual com o nosso perispírito íntegro, bem saudável. E, inclusive, quando os órgãos são doados, aquele espírito tem benefícios, tanto lá na vida como espírito livre, né, na sua vida como espírito desencarnado, como na próxima encarnação terrena. Ele traz benefícios trazidos pela doação dos seus órgãos, que foi realizado lá numa vida anterior. Então vejam como amar sempre vale a pena, né? O doador pode sentir desconforto ou até dor no momento que o órgão está sendo retirado do seu corpo físico? Bem, então primeiro vamos lembrar que a morte encefálica já ocorreu. Então não tem mais como sentir dor. O corpo físico já está morto. Só a atividade cardiorrespiratória está sendo mantida através de uma máquina. Então não há mais como sentir dor como nós a compreendemos. Porque quem transmite dor é o corpo físico. O corpo físico está morto. Então nesse sentido, não. Nesse sentido é impossível sentir dor. Mas essa sensação de desconforto ou até de dor pode ocorrer por conta da mente do espírito que não estava preparado para aquela situação. Espíritos mais apegados à matéria, espíritos mais apegados ao corpo físico, que têm dificuldade para se desvencilhar e para se soltar os seus vasos fluídicos, e que estão prendendo o seu perispírito ao seu corpo físico. Esses espíritos mais apegados ao físico, né, eles podem ter uma dificuldade para se soltarem, e a partir dessa dificuldade eles podem sentir um desconforto ou até dor no momento que os órgãos estão sendo retirados. Mas por quê? Porque ele está acompanhando aquele processo e ele cria essa dor na mente dele. É uma dor mental, pode-se dizer uma dor imaginária. Ele está criando essa dor a partir da sua imaginação. Mas tão logo ele sinta esse desconforto ou até essa dor, ele é prontamente atendido, prontamente auxiliado pela equipe espiritual, pelos amigos que vêm anestesiar essa dor e fazer com que dali em diante ele não sinta mais absolutamente nada. Também pode ocorrer esse tipo de sensação desagradável nos casos de mortes violentas, como acidentes e suicídios, e também nos casos em que o espírito não estava preparado para a doação dos seus órgãos. Quando em vida ele nunca conversou com seus familiares acerca desse assunto, nunca falaram sobre isso, ele nunca tinha dito a quem quer que seja que ele gostaria de doar os seus órgãos, e algum familiar tomou essa decisão com a melhor das intenções, só que ele não estava preparado para isso. Eu vejo como importante nós pensarmos sobre isso, nós refletirmos sobre essa possibilidade e tomarmos a nossa decisão. Porque no momento em que decidimos, vou doar os meus órgãos, nós passamos a entrar num processo de preparação mental e emocional para que naquele momento nós estejamos prontos e aquela doação seja efetivada sem nenhum transtorno para nós. Então, espíritos que não estavam preparados para aquela doação, ou até espíritos que não queriam doar, mas que a família acabou doando por achar ser o mais correto, né? O espírito Emmanuel, no livro Plantão de Respostas, psicografado por Chico Xavier, diz: mesmo que a separação entre o espírito e o corpo não tenha se completado,
A espiritualidade dispõe de recursos para impedir impressões penosas e sofrimentos aos doadores. Existe um caso que a gente pode citar para ilustrar essa situação, que é de um jovem gaúcho chamado Igor, que desencarnou vítima de um acidente de moto. E 3 dias após o acidente, ficou constatada a sua morte encefálica. E a irmã do Igor, então, num gesto de bondade, decidiu por doar o coração do Igor. Só que o Igor não estava preparado para isso. Não que ele não tenha gostado, ele simplesmente não estava preparado. E como tinha sido uma morte violenta, tinha sido um acidente de moto, ele ainda estava em processo de desligamento, vamos assim dizer. Daí, ele relata, através da psicografia de Chico Xavier, que ele sentiu uma sensação desagradável, ele sentiu mexer no seu peito e até dor no momento que o coração foi retirado. Mas que essa dor passou muito rapidamente, porque ele foi assistido por amigos que vieram auxiliá-lo. Daí, já lá no plano espiritual, explicaram para ele tudo o que tinha acontecido, e lá ele se sentia íntegro. Ele viu o seu perispírito íntegro e o seu coração perispiritual batendo forte no peito, tudo certo. E aí ele soube que quando ele reencarnasse, ele teria um coração ainda mais saudável, mais vigoroso, mais forte do que aquele que ele tinha antes, como consequência do ato de amor que tinha sido realizado pela irmã dele a partir do corpo dele. Então vejam que o ato de amor nunca traz prejuízos a quem quer que seja, mesmo que a decisão não tenha sido do espírito. O fato de o corpo dele ter sido usado para isso já faz com que ele seja beneficiado. Então só imaginem quando essa decisão é nossa. Quando nós, por amor, decidimos efetivamente doar os nossos órgãos. Doadores voluntários e firmes em sua decisão nunca sofrem, pois em vida já vinham se preparando mental e emocionalmente para esse momento, além de possuírem o desapego que é preciso. Ora, se eu em vida tenho a calma e a serenidade de tomar a decisão de doar os meus órgãos, isso já deixa claro o desapego que eu tenho em relação ao meu corpo físico, porque não é qualquer pessoa que consegue fazer isso, né? Então, esse desapego já vai facilitar grandemente a minha separação do corpo físico quando chegar a minha hora e eu não vou sentir absolutamente nada. Espíritos que não aceitam a doação dos seus órgãos podem obsediar o receptor, explicando que obsessão é a ação danosa, a ação prejudicial, aqui nesse caso do espírito desencarnado em relação ao espírito encarnado, no caso nós. Então, o espírito desencarnado, né, do receptor, que é o receptor, ele pode prejudicar aquele que recebeu o seu órgão porque ele não queria doar o seu órgão? Pode. Pode, ele pode tentar, e muitas vezes eles tentam, mas na maioria das vezes eles não conseguem, porque para que a obsessão se faça, é preciso que haja conexão energética, conexão espiritual entre o doador e o receptor. Então o espírito até pode tentar prejudicar aquele que recebeu o seu órgão numa tentativa insana de tomar o seu órgão de volta. Me dê o meu órgão de volta, eu não queria que o meu órgão fosse doado. Eles não tinham o direito de doar os meus órgãos. Então vejam como é importante nós conversarmos com nossos familiares e respeitar o seu desejo de não doar, se o caso for este, né? Então o espírito pode sim tentar fazer essa conexão obsessiva com aquele que recebeu o seu órgão, mas na maioria das vezes ele não consegue fazer isso, né? E uma forma de evitar que isto aconteça, o caso já esteja acontecendo, de fazer com que o processo cesse, é o receptor emitir constantemente pensamentos de carinho e de gratidão ao espírito que doou aquele órgão para ele.
o receptor constantemente fazer preces pelo espírito que doou aquele órgão para ele. Esses pensamentos constantes de gratidão, carinho, afeto e as preces constantes vão fazer com que o receptor se coloque energeticamente acima do espírito doador, fazendo com que a conexão não ocorra, daí não há como a obsessão ser bem sucedida. E além disso, após tanto receber bons pensamentos, após tanto receber preces, muito certamente o espírito acaba mudando de ideia, o seu caminho é iluminado, seu coração é apaziguado, e ele acaba por desistir de prejudicar aquele que recebeu o seu órgão. Então é mais um pequeno grande milagre que o amor pode realizar. O Brasil ocupa o segundo lugar do mundo em número de transplantes, só ficando atrás dos Estados Unidos. Neste ano de 2015, as doações no Brasil caíram. E caíram porque as famílias não estão aceitando fazer a doação. Este fato, essa recusa das famílias em fazer a doação, tem um lado positivo e um lado negativo. O lado positivo é o fato de que elas estão recusando porque não sabem qual era a vontade do seu ente querido que faleceu. Então, para não desrespeitar a sua vontade, para não ir contra a vontade dele, para garantir, eles não doam. O ponto positivo é que estão se preocupando com o desejo do falecido, quando até pouco tempo não se importava. Será que ele gostaria que seus órgãos fossem doados? Onde quer que ele esteja, será que ele vai ficar feliz se seus órgãos forem doados? Não sei, nunca conversei com ele sobre isso, então para garantir eu não vou doar. Então o ponto positivo é essa preocupação com o sentimento do doador, né? E o ponto negativo é o fato de que, se eles não sabem, é porque não conversaram sobre isso, não falaram sobre essa possibilidade, e nós temos que adquirir o hábito de falar sobre isso. Essa não é uma conversa sobre morte, a morte não existe, essa é uma conversa sobre vida, é a possibilidade de estender mais um pouquinho de vida a alguém, enquanto o espírito vai seguir a sua vida em paz. Então, temos sim que forçar um pouquinho dentro do nosso ambiente familiar e puxar esse assunto, perguntar para um, perguntar para outro, expor o que nós desejamos. É muito importante que, se desencarnarmos, eles saibam se nós queremos ou não que nossos órgãos sejam doados, né? Então, agora em 2015 houve uma queda no número de doações. E Santa Catarina tem o sistema de transplantes mais organizado do país. Enquanto a média nacional é de 14 doadores por milhão de habitantes, a média catarinense é de 34, 140% acima da média nacional. Então vejam a nossa responsabilidade como catarinenses, né? E nós, como catarinenses espíritas, ainda mais. Nós temos o dever de estudar esse assunto sob a ótica espírita e levar essas informações a todas as pessoas às quais tenhamos acesso. E para encerrar, eu gostaria de ler para vocês as lindas palavras de um neurocirurgião e professor chamado Raul Marino Júnior. Vejam que linda, é um neurocirurgião que trabalha nessa área. E vejam que lindas palavras ele deixa acerca dos doadores. Heróis são difíceis de achar. Heróis são doadores vivos. Sim, esquecemos de mencionar que há órgãos que podem ser doados ainda vivos, quando nós ainda estamos vivos, quando o nosso corpo ainda está vivo, porque nós estamos sempre vivos, o espírito nunca morre. E que órgãos são esses? Que podem ser doados quando o nosso corpo ainda está vivo. Um rim, um pedacinho do pulmão, um pedacinho do fígado, um pedacinho do pâncreas. Esses são os órgãos que nós podemos doar ainda vivos, com o corpo vivo, ainda encarnados.
Então, voltando às palavras do Dr. Raul Marinho Júnior, heróis são difíceis de achar. Heróis são doadores vivos, doadores mantidos vivos em UTIs, famílias esclarecidas que acabaram de sofrer a tragédia da perda de um ente querido. É preciso uma alta dose de altruísmo, solidariedade e generosa caridade cristã para transferir a própria vida por nossa vontade, após nos despirmos das prisões da carne, ou consentir que um parente venha a compartilhar o dom da vida com alguém da lista nacional de espera. Os transplantes surgiram como que para testar nossas virtudes de solidariedade humana, nosso altruísmo, nossa generosidade, nossa piedade, nossa compaixão, nossa filantropia, nossa benevolência, nossa bondade, nosso amor ao próximo, nosso espírito humanitário, nossa indulgência, nossa excelência moral, nossa grandeza de alma, nossa misericórdia, nosso espírito de socorro, amparo e auxílio, e, sobretudo, a virtude mais decantada nos evangelhos, o amor e a caridade. Abençoados aqueles, felizes aqueles que, sem desejarem absolutamente nada em troca, colocam o seu corpo à disposição dos seus irmãos em humanidade. Estes, com certeza, estão um passo à frente. Esses estão um passo mais perto do céu. E queira Deus, consigamos fazer isso ainda nessa existência, só por amor. Obrigada pela atenção. Boa noite.